Bom dia. Eu sou o Sirley, sou superintendente da FGV Educação Executiva aqui de Brasília. Estou aqui para dar as boas-vindas para vocês e, rapidamente, mencionar do nosso evento, que é o Fórum de Educação Executiva. A gente está na, salvo engano, 14ª edição desse fórum. É um fórum que a gente trata com muito carinho, traz bastante conteúdo, fala de temas sempre relevantes e coloca em discussão. E sempre convida pessoas que conhecem desse tema e que possam discutir realmente no nível que merece, seja no âmbito nacional, internacional ou local. Essa é a ideia, é trazer sempre discussão e trazer conteúdo para todos que estão aqui. Já passamos nesse fórum deste ano, desse primeiro semestre, por alguns temas, e, claro, a tecnologia foi basicamente o tema central através da IA. A gente teve aí o primeiro evento no dia 19 de março, falamos de inteligência artificial, do zero à prática. Foi bem interessante ver algumas ferramentas aí que a gente pode utilizar no nosso cotidiano profissional, e também no nosso cotidiano pessoal. A gente teve uma discussão sobre o futuro dos profissionais com a evolução da IA, os profissionais da área de TI. Acho que foi bem interessante a discussão. E agora, falar de tech skills para os profissionais, habilidades profissionais de relações governamentais. Eu acho que é um tema bem legal também. E a gente vai ter o último momento, que vai ser no dia 9 de abril, que vai se falar de Green Budget, que aí é uma outra, talvez o único tema que não falou diretamente de tecnologia, mas, de certa forma, também tem que ter tecnologia embarcada. Bom, gente, para hoje, aqui a gente conta com um time de primeira linha e, claro, o nosso coordenador do curso de Relações Governamentais, professor Rodrigo Navarro, que, por sinal, Navarro, o nosso curso que confirmou em janeiro, vamos ter um novo curso para julho, dia 27 de julho, já programado. Então, eu acho que vale a pena já buscar quem tiver interesse. A gente, inclusive, dá uma condição diferenciada para quem participou desse evento, tá, Navarro? Então, eu acho que é bem legal. Queria te agradecer de novo aqui, dizer que o Navarro, além de coordenador executivo já há muito tempo, e eu acho que unir essas duas coisas no nosso curso, a gente acha que é uma riqueza muito grande, porque você traz também os nossos professores com esse mesmo conceito, ter prática, e ter também a academia forte para poder passar para os nossos alunos conceitos estruturados e realmente fortes. Então, eu queria te agradecer e passar a palavra para você aqui, que vai conduzir o nosso evento, e agradecer de antemão a nossa convidada também, você vai apresentar agora. É com você. Obrigado e bom dia. Obrigado, Sirley. Pessoal, esse é um tema muito importante porque está dominando a pauta de vários segmentos, várias áreas do conhecimento e da atuação profissional. Eu tive a oportunidade de passar essa última semana agora num curso que englobou o MIT, Harvard e Hult University lá em Boston, e só se falava de IA também. E eu aproveitei para trazer alguns insights aqui para vocês nessa apresentação. Além disso, eu pedi para a Camila, que é uma expert no assunto, mostrar na prática para vocês uma dessas ferramentas que a gente está utilizando nessa atividade de relações governamentais. Então, o que eu programei aqui para o nosso breve encontro é uma apresentação rápida, meia hora no máximo, e depois eu passo a bola para a Camila mostrar na prática ali. Então, eu vou pedir licença para vocês, eu acho que é coisa de 26 anos de FGV, fazer essa apresentação em pé, para não atrapalhar. Camila, se você quiser sentar para lá ou para cá, fica melhor. Então, se vocês quiserem, eu coloquei aqui já o perfil, em vez da gente ficar apresentando, vamos usar logo a tecnologia, é só apontar a câmera do celular para ali, tanto no meu perfil do LinkedIn quanto da Camila, vocês têm todas as qualificações aqui de quem vai falar hoje com vocês. No meu caso, como eu disse, tem 26 anos de FGV, já bastante, considero que é minha casa, e a Camila é da Prismo e da Prospectiva, uma das empresas líderes nesse segmento de relações governamentais. Então, vamos unir aqui teoria e prática de uma forma bem interessante. Para começar, o que eu queria mostrar para vocês é o pano de fundo, o contexto que a gente vivencia. O que a gente está vendo todos os dias
acontecer é o aumento do que a gente chama de externalidades. Tem muita coisa que impacta o nosso dia a dia, a todo momento, certo? E essas externalidades acabam trazendo impactos onde? Nos cenários, que se tornam mais voláteis, mais complexos, mais cheios de mudanças rápidas. E esses cenários mais voláteis, que muita gente chama de BAN, VUCA, tem vários acrônimos aí, mas são cenários mais complexos, eles acabam afetando as organizações, sejam aquelas privadas, públicas, com fins lucrativos, sem fins lucrativos, mas de fato é que as organizações elas precisam se preparar para enfrentar esses cenários. O que elas fazem? Começam a colocar pressão em cima das áreas, das suas áreas, o marketing, o jurídico, o RH, a parte de TI, né, a parte da nossa área de relações institucionais e governamentais, e essas áreas fazem o quê? Fazem pressão em cima de quem? De nós, que estamos ali. Então, esse cascateamento, ele acontece hoje de uma forma muito intensa, tá certo? E o que vocês acham que vai acontecer com as externalidades daqui para frente? Vão diminuir ou vão aumentar? Essa pergunta é simples, não vale nem meio ponto. Vão aumentar, claro, vão aumentar. Portanto, se você já acha que você está fazendo muita coisa e com muita pressão, pode esperar, porque isso aqui vai ficar cada vez mais intenso. Então, você vai receber mais pressão. Acostume-se. Agora, junto com as externalidades que estão subindo e são cada vez maiores, o que também aumenta? O que tem aumentado? As informações que chegam para nós. Antigamente, você via assim, aconteceu alguma coisa, vamos ver o que vai sair na capa do jornal amanhã. Alguns aqui lembram disso. Vamos ver o que vai sair no jornal amanhã. Hoje não é isso. Hoje acontece lá qualquer coisa, em qualquer lugar do planeta, em segundos você tem aqui no seu celular. Você viu? Não vi, peraí. Seja verdadeiro ou não, né? Mas isso acontece. E o que fica, pessoal, nesse cenário igual? A gente já viu que externalidades vão aumentar, informações vão igual, mas o que é constante? Sempre foi e sempre será. Tem uma variável que é a única, que é igual para todo mundo. Uns têm mais cabelo, outros menos cabelo, mais dinheiro, um é mais bonito, outro é mais... Mas o que é igual para todo mundo? Qual é a variável que a gente tem que lidar cada vez? Isso, o tempo. O tempo é 24 horas igual para todo mundo. Então, por isso que você sente, fala, cara, não está dando nem para respirar, eu faço uma coisa aqui, faço a outra, é igual o John Wick, né? O cara entra lá, já pega um, vai o outro negócio. Antigamente era um sniper, eu comentava isso, o cara, nessa área nossa de rig, o cara ficava ali esperando o momento certo para agir, o negócio resolvia. Hoje é muito mais para John Wick, o cara entra, já vê um problema, pula da janela, o outro sobe por aqui, o outro vem para aqui, o cara tem que lidar com 50 coisas ao mesmo tempo. Mas é isso, o tempo é igual. Por isso que essa equação aqui, que é o pano de fundo da nossa conversa, ela é super válida e vai acontecer. Agora, essas externalidades, tem algumas não previstas, que muita gente chama dos cisnes negros, que é uma eventualidade que não estavam previstas, e outras que já são esperadas. Então, você pode ter pandemia, ninguém esperava. Eu estava aqui em março de 2020, quando um aluno virou e falou, professor, não tem aula amanhã. Eu falei, como que não tem aula amanhã? Tem aula, estou aqui, vai ter aula. Não tem que ser um decreto aqui do governo dizendo que é lockdown. Eu falei, rapaz, o que é isso? Ninguém sabia que negócio. Cisne negro, né? Depois a história vocês já sabem. Depois, guerras. Estoura uma guerra aqui, outra guerra lá e tal. Você pode até ver alguma coisa aí, rapaz, ali pode dar uma confusão. Mas aconteceu, é um cisne negro também. Questões climáticas, né? Terremoto, furacão, negócio. Agora, você tem outras que você já consegue esperar. Por exemplo, esse ano é um ano de eleição. Vai ter troca ministerial. Essa semana aí vai ser chave. Desincompatibilização. Reforma tributária já aconteceu e vai acontecer. Isso é uma mudança já esperada. E inovações incluindo inteligência artificial, isso já está acontecendo. Agora, será que isso vai ser alguma externalidade que vai mexer no cenário, que vai mexer nas organizações, que vai levar a pressão nas áreas e vai levar a pressão aos profissionais? Com certeza, né? Então, por isso que nessa área a gente precisa de novas competências híbridas. Antigamente a gente falava só de hard skills e soft skills, as competências técnicas e as competências pessoais. Mas a gente está trazendo um outro componente que são os tech skills. Mas eu não sou muito bom programador, não sei... Não tem jeito. Isso aqui vai acontecer e você vai ter que se adaptar a isso. Um mundo sem volta. A questão é que está ficando cada vez mais fácil você usar isso. Como vocês vão ver, é fácil. Está mais fácil para nós, mesmo para quem não é muito chegado à tecnologia. E aí, nesse contexto, o que eu chamo do RIG 4.0. O network, que sempre foi e sempre será
um ponto importante, sua rede de contatos que você vai cultivando ao longo do tempo. As experiências de sucesso ou de fracasso que você vivenciou aqui também trazem ensinamentos bem importantes. Somado ao conhecimento específico, coisa que a gente faz aqui na casa, entrega esses conhecimentos específicos, e mais o uso da tecnologia. Não tem jeito, você vai precisar usar. Não tem jeito. Você já usa, mas vai precisar usar cada vez mais. Tá? Então, esse é um pano de fundo para a gente. E será que essa história é importante? Será que isso? Por que será? Eu não quero me meter nessa área, não quero. Tem a ver o digital, só analógico, o negócio. Não tem jeito, porque nesse reporte que saiu agora há pouco tempo, você tem ali 8 bilhões de pessoas, das quais 6 usam internet, ou seja, ainda tem potencial de crescimento. Né? E o uso da internet, seja para homens, mulheres, jovens, é disseminado. Internet hoje, o acesso, a gente leva, né, conosco no bolso um mini computador, que tem acesso a essas informações, todas essas informações vêm chegando. E dentro desse, eu sei que está pequeno ali, mas a ideia não é nem falar sobre isso aqui, já dá para ver, é o tempo de uso por semana. Aqui é a média. Nós estamos aqui nessa setinha aqui, ó, na ponta. Então, a gente usa pra caramba. O brasileiro adora usar meme, né, essas coisas, mas usa muito tempo. E para que o pessoal usa? Também está pequenininho, eu sei. Depois vocês vão receber uma cópia dessa apresentação, pedi, eu já deixei aqui. Mas aqui tem buscar informação, ou na primeira, ou na segunda, ou na terceira, em todas as faixas etárias. Então, o pessoal usa a internet principalmente para quê? Para buscar informação, que é aquela que, por isso que chega muita informação para a gente. Tá certo? Então, é importante esse trem aqui. E por que para relações governamentais isso é particularmente importante? Porque toda inovação, quando chega, já chega com algum impeditivo. É vínculo empregatício do entregador, considerar ilegal cobrar taxa de conveniência na venda de ingresso. Pô, o negócio do cara é cobrar taxa de... Se é ilegal, como é que eu vou sobreviver? Né? Airbnb, outra inovação, Los Angeles impondo limites ao Airbnb e outras cidades também. O Boozer, coitado, o cara, aqui ele trabalha só na base liminar. Né? Aqui no DF, lei proíbe pagamento em dinheiro, 6 meses após ser lançada, aquela operadora de patinetes encerra atividades no Brasil. Não é por falta de cliente, não é por falta de recurso, é por falta de um ambiente regulatório adequado. Né? Regulação de criptomoedas, Mercado Livre quer atuar como instituição financeira e conseguiu a licença do Banco Central, ou seja, para toda inovação que a gente pensar, você vai precisar dessa nossa área aqui, desse saber fazer, porque é ele que faz a ponte entre o privado e o público. Então, você bolou uma ideia genial, um serviço, um aplicativo, um negócio, na hora que você for implementar, fala, mas a Anvisa não deixa, mas o Banco Central não deixa. Então, esse é um ponto muito importante do porquê esse tema é relevante. E aí, ato contínuo, você tem as empresas fazendo uso desse termo do lobby, Facebook, Apple faz lobby agressivo, Pix, lobby do Pix para as administradoras de cartão, lobby das criptos, gigantes tecnológicas investem, né, 100 milhões de euros por ano em lobby, Tarifaço impulsiona lobby das Big Techs, Lula sobre as apostas, essa é outra novidade que chegou aí, está impactando muito. Né, vamos ver se a regulação dá conta, se não der conta eu acabo. Vai nessa. Mas a indústria de cigarros faz lobby para regulamentar produtos sem fumaça. Não é só produto de tecnologia, produtos inovadores também, como, por exemplo, cigarro eletrônico e até o lobby do Ozempic. Tem tudo. Então, um medicamento novo, revolucionário, enfrenta barreiras também regulatórias. Então, é importante a gente trabalhar isso. E quando as empresas se organizam, normalmente, se não tem ali uma organização, uma atuação setorial, você pode ver que associações são criadas para acelerar essas inovações. Então, o Nubank Mercado Pago e Google criaram a Zeta. Lá em Washington, empresas criaram uma entidade para atuar em lobby de criptomoedas. Tesla, Uber e outras criam um grupo de lobby para indústrias de elétricos. Aqui, recentemente, inclusive aluno nosso aqui, o Luísio, criou-se a Streama para pegar as empresas de streaming, juntar. E, recentemente, as BETs também, acabamos de falar ali, né, das BETs, criaram ali o Instituto Brasileiro do Jogo Responsável, também para poder dialogar com o governo. Então,
Mostramos ali o pano de fundo, mostramos que isso é importante, mostramos que as empresas estão se mexendo para isso aí. 4 indicações de filmes que eu gosto bastante de séries. Super Pumped é a história da Uber, quem não viu ainda. The Playlist é a história do Spotify, também muito legal. We Crashed é a história do WeWork e o Big Vape é a história do cigarro eletrônico aqui. 4 dicas de séries para quem não viu, vale a pena ver e vocês vão ver tudo isso rolando ali, né? E aí a gente chegou na questão das competências, né? Tech Skills é uma competência ou uma habilidade. E o autor, já falecido indiano, um grande autor de estratégia, o C.K. Prahalad, ele colocava que essas competências, você tem as competências básicas e você tem as competências essenciais ou competências-chave. São aqueles conjuntos de habilidades, de know-how, de saber fazer, de tecnologias que você acumula ao longo do tempo e que permite uma organização oferecer um benefício percebido, valorizado e difícil de imitar. Ele chamava isso de portas para oportunidades futuras. Então, se você pegar, por exemplo, a lista da Forbes, as top 10 habilidades ou competências para você desenvolver até 2030. Isso aqui pode funcionar como um checklist. Você pode olhar ali, primeiro que aparece alfabetização digital, ou seja, entender o que isso está falando. Trabalho aumentado, e essa palavra aumentado não aparece aqui à toa. Muita gente já está deixando de chamar de inteligência artificial para chamar de inteligência aumentada. Então, é você trabalhar melhor. Um trabalho sustentável, pensamento crítico e análise, habilidade com dados, Big Data, plataformas virtuais de trabalho colaborativo, pensamento criativo, inteligência emocional, formação contínua, habilidades de liderança. Não quer dizer que isso aqui está escrito na pedra, mas é uma boa dica para você olhar e ver o que está faltando no seu conjunto de habilidades. E repare quanto que digital permeia ali, mas não só digital. Você também tem competências, soft skills, né, pessoais, e competências técnicas. E esse conjunto é que é o importante, como a gente falou. E quando eu fui montar este MBA, estava lá em Harvard em 2012, e durante um exercício colocaram lá para a gente pensar numa coisa diferente. E naquela época, foi 2012, não tinha nenhum MBA de relações governamentais, por incrível que pareça. Eu falei, vamos criar um MBA na FGV de relações governamentais. Demorou 3 anos, mas conseguimos. Em 2015, aqui em Brasília, foi lançada a primeira turma, já estamos indo para a turma 18, só aqui em Brasília. No Brasil todo já tem mais de 38 turmas. E a minha maior dificuldade foi essa. Quais são aquelas competências que eu preciso ter, as disciplinas que a gente vai ministrar num curso desse? É uma área fácil, qualquer um pode fazer? Não é. Não é uma área fácil. Você tem que ter um conjunto de habilidades muito específico e muito desenvolvido. Aqui está a lista de competências, mas é uma lista não exaustiva. Ou seja, tem mais coisa por aqui. Mas, se você for olhar a nossa grade de curso, todas essas competências estão lá, detalhadas em uma ou mais disciplinas. E hoje aqui a gente vai falar dessa daqui, de pesquisa, Big Data, inovação, gestão do conhecimento, incluindo inteligência artificial. Mas você tem habilidades desde básicas, né? Por exemplo, ética e sustentabilidade. Ética, para trabalhar com lobby tem que ser ético, óbvio. Aliás, qualquer atividade. Mas o pessoal lembra só dessa. Essa é uma dentre tantas que a gente tem, né? E eu trouxe para vocês aqui um estudo que saiu agora em janeiro, o estado da inteligência artificial em Public Relations, ou Public Affairs, ou relações institucionais, que engloba a gente aqui. E é só alguns dados, depois vocês podem procurar esse estudo, ele é aberto, não tem coisa, mas o importante é 82% dos profissionais de Public Relations diz que inteligência artificial aumentou, né, a qualidade do seu trabalho, enquanto 93% diz que aumentou a velocidade dos processos. E esse é um ponto-chave. Não é só a economia de tempo, é melhoria da qualidade. Então, melhoria da qualidade com redução do tempo. E a gente já viu lá no início que tempo é escasso, então por isso que isso é importante. O uso dos profissionais de Public Relations, né? Editar, buscar informação, pesquisar, ter insights, escrever textos. Então, a maioria utiliza isso, reparem, em complementação ao que ele já faz. Então, você escreve um e-mail, você quer dar uma checada, pede para o IA.
Você pode depender 100% do IA e nem olhar o que ele escreve? Não recomendo. Não recomendo. Por isso é que você tem dados também que o pessoal revê, né? O que o IA produz, né? Mas essas edições estão cada vez menos custosas e cada vez mais rápidas. Eu me lembro, uma ferramenta básica de tradução, um Google Translator ou qualquer outra dessas ferramentas, cometia muitos erros. Hoje comete muito menos erros. E se você pedir para traduzir um livro inteiro, num chat GPT, ele traduz. Ele toma algumas liberdades poéticas, ele não traduz ipsis literis ali, mas traduz. Então, talvez em inglês não seja o melhor exemplo. Você pega um livro russo ou pega um livro em chinês, você pede para ele traduzir. Quanto que isso não economiza de tempo e de dinheiro para você? Não pode não ser 100% acurado, mas 80%, 90%? Né? E há riscos. E interessante que um dos riscos que tem aqui é o pessoal mais jovem usar as ferramentas e esquecer dos conceitos básicos. Olha o que a pesquisa revela. Não, eu não preciso me relacionar com ninguém que IA vai fazer esse trabalho. Não faz. Não faz. Ele pode complementar, ele pode aumentar, mas não substitui. A gente vai falar disso já já. Uma boa informação aqui para a Camila, que vende esse sistema, né, assinatura e tal, é que 3 em cada 4 profissionais de Public Relations estão usando ferramentas pagas. Então, claro que você tem a ferramenta gratuita, e brasileiro adora negócio gratuito, né? Gratuito até injeção na terra, é gratuito, é grátis. Primeiro que não é grátis, porque você passa muita informação ali, isso já é um pagamento, né? Que você já está passando. Mas a ferramenta paga, ela é melhor do que a gratuita? Pode ver no ChatGPT ou qualquer outra dessas que você tem lá, uma ferramenta paga, ela é, por definição, melhor do que a gratuita, né? E 77% de profissionais de Public Relations usam, né, para brainstorm, pelo menos uma vez por semana. E essa é uma forma interessante. Quando você tem ali um tema, você já pensa no tema, e eu acho que essa é a melhor recomendação que eu posso dar. Pensa você, usa o seu computador aqui, que é top. E depois que você esgotou ali, falou, não pensei mais em nada, conversa com o time. Aí outras cabeças, outros computadores mentais ali vão te dar outras ideias também. Esgotou isso? Aí sim, vai para o IA e até pode colocar, pensei nisso aqui, tem mais alguma coisa? E você vai ver que normalmente essas ferramentas voltam com 5 coisas. Uma alucinou, besteira, acontece. Outra, isso aqui eu já cobri. A outra, mais ou menos. Pô, mas essa aqui a gente não tinha pensado. Isso acontece. Das 5, garanto que uma vai ser assim, pô, legal isso aqui. E você ainda pode pegar e falar, pô, essa aqui, talvez com essa mudança aqui fique melhor ainda. Agrega, aumenta, complementa, não substitui, né? E aí, chegamos no que a gente está falando das novas competências para esse profissional. Primeiro que não esqueçam todas aquelas outras lá, negociação, comunicação, estratégia, tudo aquilo continua valendo, não é que vai substituir, não, é aquilo tudo, mas, por exemplo, ter a inteligência artificial como um mindset, ou seja, vou usar como o que a gente está falando aqui de um complemento para aumentar a minha visibilidade, o meu pensar, o meu escrever, o meu direcionar, o meu planejar, né? Redefinição de papéis, e isso está acontecendo já, aqueles papéis muito operacionais, muito simples, já estão obsoletos. Eu faço, né, uma atividade aqui muito simples, tal, já vai dançar, já vai ser substituído e é fácil, né? Para amplificar, isso lá no MIT foi muito falado, to amplify. Então, você usa a tecnologia hoje para dar visibilidade, por exemplo, nessa área, a causas. Estou aqui com o meu amigo Fernando, aqui da Abrabó, a gente trabalha nesse setor de pneus, de borracha natural, e a gente fez um manifesto em defesa da indústria de pneus, que está aí sob ataque de muitos importados que não cumprem as regras, por exemplo, ambientais ou mesmo de preço. Fizemos isso lá, lançamos, já temos mais de 40 organizações. Então, para amplificar isso, coloca lá no site, quem quiser, entra no site da ANIP, anip.org.br, você vai ver lá o manifesto. Então, o digital ajuda muito para você amplificar, né? Mas não vai substituir. Não vai substituir. Segunda competência aqui, engenharia de prompt e uso de agentes de IA. Você tem que entender esse negócio aqui, como é que funciona. Se você nunca escreveu um prompt, comece com alguma ferramenta aí, como, por exemplo, vocês vão ver aqui com o Prisma. Você vai reduzir tempo e vai aumentar o valor percebido. Esse é o objetivo.
IA generativa omnichannel, ou seja, em tudo quanto é lugar. Hoje, a IA já é um stakeholder. Quando você faz um clássico stakeholder mapping, que você mapeia os interlocutores, IA está lá. Por quê? Porque IA, por exemplo, mexe com a reputação. Ele pode dar uma visibilidade positiva ou negativa à reputação de alguém que você está trabalhando. Pega um perfil de um parlamentar, depois confere, mas você pega um perfil ali de 1, de 10, de 50, de todo o Congresso, faz isso em minutos. Né? Outra coisa que teve lá essa semana do MIT que eu achei interessante, a gente tem os KPIs, que são os Key Performance Indicators, são aqueles indicadores que a gente usa para ver se aquela estratégia, por exemplo, está caminhando corretamente. Hoje você tem os KPIs, ou seja, são os KPIs alimentados por inteligência artificial. Então, ele vai medindo e vai te retornando, fala, aquele teu KPI lá não está legal. Então, ele mesmo analisa e te retorna. É muito legal isso. Também presente, como a gente viu ali em vários casos, nos ambientes regulatórios, tem muita coisa. A própria regulamentação da IA ainda não está pronta, está em discussão. Vamos ver só. A própria regulamentação da IA está em discussão. E, para orientar políticas públicas também, você pode, como a gente vai ver até um exemplo aqui, usar a IA também. Está em tudo quanto é canal. Não só fazer perguntas, o que você acha disso, me dá uma informação e tal, para execução de tarefas, são os agentes. Né? Esses agentes de IA, eles hoje estão interagindo. Então, aqui você incorpora mais complexidade, mais valor agregado no uso da IA. Então, por exemplo, lá no MIT tem um programa de negociação. Já tem robozinho de IA, negociando com robozinho de IA. Você pede para ele negociar uma tarifa melhor para um produto, para um serviço, e deixa ele lá negociando. Ele negocia. Né? Não é só fazer pergunta. E, do outro lado, às vezes, tem um outro robozinho. Então, eles fazem lá os testes do robozinho, o agente negociando com outro agente de IA. Uso de aplicações práticas, pessoal, diversificadas, confiáveis e úteis, para você atingir o objetivo de ter maior proatividade e produtividade. Então, não tem uma ferramenta só. Você tem um monte de ferramentas. Então, você tem que conhecer essas ferramentas e usá-las na prática. Automatizar processos, principalmente aqueles mais simples, né? E buscar um aumento de acurácia. Aqui você consegue mais insights. Você já tem sistemas que, com base nas votações anteriores, nas palestras, por exemplo, de parlamentares, você já consegue, com uma boa acurácia, saber se aquele projeto de lei vai ser aprovado ou não. Essa ferramenta já é comum. Então, você pega ali quem que vai votar, como é que historicamente se comporta ali aquele parlamentar, aquela comissão, e você já consegue ter isso. Resolução de problemas, cocriação e colaboração, adaptabilidade e resiliência. Tudo que você já tinha como competência, agora fazer isso com o IA. Também é uma outra questão. E, finalmente, pessoal, em todas essas áreas, ter um maior discernimento para analisar dados e tomar decisões éticas, incluindo cibersegurança. Ou seja, saber se aquela informação eu vou mandar para frente ou preciso analisar ainda, preciso checar. Normalmente é importante você fazer isso. Né? Então, hoje você está criando problemas, por exemplo, não sei se vocês já viram, as ferramentas estão cada vez mais sofisticadas, daqui a pouco você está fazendo um filme, não gostei desse final do Thanos contra o Hulk, não, vamos fazer uma briga nova lá, e aparece o Thanos e o Hulk lutando lá, mas cadê o direito autoral? Novas brigas vão começar a surgir, você começa a ter filmes todos montados aí com IA. A capa desse livro, que eu vou sortear para vocês aqui, do meu último livro, foi feito no IA. O cara tinha me cobrado um valor tal, eu falei, não, mas peraí, deve dar para a IA fazer. A IA fez e custou 0. E ficou legal, eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, essas são algumas novas competências, além daquelas todas que a gente já viu. Pô, mas está mais complicado trabalhar nesse negócio, tá. E com cada vez mais informação acontecendo e chegando e tal. Então, não vim aqui para dizer que a coisa vai ficar mais fácil, vim aqui para dizer que as coisas vão ficar mais difíceis, mais complexas, mas a própria tecnologia nos ajuda a enfrentar essas dificuldades. Né? Beleza da coisa é ela que traz mais informação, mas ela que também me ajuda a filtrar, por exemplo. Tá? Aqui eu peguei de um material da The Stakeholder Company, um exemplo de
ações, seja em proteção da reputação, seja de engajamento com stakeholders, seja em influências de políticas públicas, o que pode ser automatizado, o que pode ser aumentado e algumas coisas que não podem. Por exemplo, participação em grupos de indústria, coalizão. Está aqui o meu amigo Roberto Holanda, né, que a gente participa de várias entidades. Ali, se você botar só IA, não vai te ajudar em nada, você tem que perceber ali, ou melhor, pode fazer um resumo da reunião, isso já faz. Você bota ali, ele sai a ata já feita. Mas são tarefas que você pode automatizar, outras você pode aumentar, né? Outras vão ficar na nossa mão, continuam na nossa mão. E é esse mix que eu acho que a gente precisa atingir com essas novas competências. Seja lá qual for, eu gosto dessa figura porque ela diz o seguinte: não interessa o número de recursos que você tiver disponível. Se você não souber utilizar esses recursos, nunca eles vão ser suficientes. Então, não adianta ter uma ferramenta só, não adianta eu querer usar várias ferramentas e não saber usar nenhuma delas. Usa algumas poucas, mas, poxa, seja efetivo, né, para você chegar no objetivo. E aqui você vê, será que tudo isso faz sentido no nosso ambiente de relações governamentais? Vocês sabem que pressão das redes sociais funciona no Congresso. O lobby digital, como, né, também acontece. Você já tem ferramentas como esse Reputation Loop, que mede a sua reputação online. Você tem o Digital Advocacy, campanhas que são feitas para chegar no seu celular, como várias que vocês já devem ter visto aí. E tem até aquele que ajuda você a votar melhor, onde você tem ali os candidatos respondendo a perguntas, você responde o mesmo questionário e você vê o seu match, quanto que você tem de alinhamento com aquele candidato A, com B ou com C. Então, várias ferramentas para esse uso. Tem monitoramento legislativo, que é antigo, que, né, já é feito há muito tempo, projetos de lei, tem quase 1 milhão de projetos aí, tem 900 mil projetos tramitando na Câmara e no Senado. É impossível você ver federal, estadual, municipal, leitura de diário oficial todo dia, isso aí tem que ser automatizado, né? Tem assessores parlamentares com inteligência artificial, o Politic, que é um robozinho que você tem lá o advogado, que você tem um analista, que você pode passar ali para comparar o que mudou desse projeto de lei para essa outra versão, ele compara para você, né? Um outro aplicativo legal, gratuito, tá? Que foi lançado, eleições26.org, dados dos 1.654 cargos, dos 185 milhões de eleitores, 30 partidos, 188 dias, agora 187, eu montei isso ontem, para o pleito. É uma plataforma legal para você ver como é que no ano de eleição está se comportando aí os votos. E você chega, nesse caso, que foi o primeiro, onde aconteceu lá em Porto Alegre, vereadores aprovaram, sem saber, uma lei redigida por IA. Isso aconteceu no final de 2023. Então, o parlamentar colocou lá, redigiu um projeto de lei e foi aprovado. Foi o primeiro projeto aprovado. Depois que foi aprovado, é que ele falou, olha, quem redigiu isso não foi eu não, foi o IA. E o pessoal aprovou, né? Então, estamos chegando lá cada vez mais rápido. Deu para entender, pessoal, o que a gente está se metendo aqui, essa confusão? Mas a verdade é que, seja RelGov, ou RIG, ou Lobby, como você quiser chamar, nós estamos experimentando mudanças profundas na essência da atividade, nos seus processos, mas ela vai continuar sendo altamente estratégica, né? E vai demandar cada vez mais profissionais capacitados, inclusive nisso, mas não só nisso, tá certo? E aí, uma pergunta que vem é se isso vai trocar. Isso aqui é dessa semana, saiu lá. Empresa substitui a força de trabalho humana por IA. É uma realidade? Principalmente na parte que pode ser automatizado. Então, nesse site aqui, Will Robots Take My Job, eu peguei alguns exemplos, que ele diz, por exemplo, tradutores e intérpretes têm um alto risco de ser substituído, 74%. Porque eu estou falando aqui, já tem até fonezinho que pode estar traduzindo ali para o chinês, ou para o russo, ou para o italiano, tempo real. Não precisa mais daquele careta que fica lá falando o negócio lá, cada vez vai precisar menos, tem um alto risco, 74%. Programador de computador, também alto risco, 71%. A própria ferramenta se programa e programa os outros. Você pede para ele fazer um programinho, um aplicativo, e faz já. Então, computador, programadores, você falou, Sirlei, né, de TI aí, atenção.
Motorista de táxi, botei aqui porque o risco já é eminente, 82% vai sumir. A hora que tiver autônomo, pode demorar 5 anos, 10 anos, mas vai sumir. Ou 3, a gente não sabe muito esse negócio, mas vai sumir. Você vai chegar, pedir lá pelo aplicativo, chega o carro sem ninguém, né? Aí você entra lá, leva lá. Eu também tenho uma reunião agora, 11 horas aqui, já estou aqui, prontinho, já marquei aqui 11 horas. Mas e essa nossa atividade? Vocês viram que tem alto risco, até risco iminente, mas... Especialistas em relações públicas, low risk, 24%. Aí, ó, estou falando? Então, você vai precisar de tecnologia, mas substituir, acho que não vai. E lá também a gente teve uma palestra onde a gente viu, quanto mais cerebral, quanto mais poetas, por exemplo, o IA faz uma poesia olhando lá no estilo, né, de quem você quiser, mas não é a mesma coisa do ser humano, pelo menos ainda. Pega a música também, você não tem... Aí, público, eu falei para vocês daquele aplicativo de eleições, e aqui para vocês enfrentarem esse acúmulo de informação, de preparação, tem vários livros. Aqui alguns dos que eu já publiquei, e eu trouxe um que foi o último, que foi o Lentes do Lobby, para sortear para vocês. E tivemos até aqui, enquanto a gente teve TCC, né, Cirlei, a gente fez os melhores TCCs em 2 edições aqui também. Foi uma iniciativa bacana. E temos o Anuário Origem, que eu também trouxe um para vocês, mas esse está disponível, anuarioorigem.com.br, que é o anuário que começou lá atrás, com 122 páginas e 350 nomes de profissionais que atuam nessa área, e no ano passado, lançamos em novembro, está aqui também, 280 páginas com mais de 700 nomes de profissionais da América Latina. Esse é o único anuário do Brasil, da América Latina, e posso dizer, sem medo de errar, do mundo, que você tem uma coletânea de profissionais de relações institucionais. Não tem nos Estados Unidos, não tem na Europa, não tem na Ásia, né? Então, inovação também se dá dessa forma. Eu vou sortear para vocês, mas é só acessar lá que vocês têm acesso ao PDF integral. Perguntas, pessoal, nessa primeira parte aqui? Acho que eu consegui ser rápido, mas passar para vocês a ideia geral. Tem alguma pergunta? Ou querem fazer no final? Porque agora eu vou passar a bola para a Camila. Tranquilos? Deu para dar uma assustada? Boa, né? Não deu? Camila, então eu vou passar para você, depois a gente finaliza aqui e faz até o sorteio aqui também. Bom dia, é um prazer estar aqui. Queria agradecer ao professor Navarro e à FGV pelo convite. A ideia aqui é apresentar um pouco do Prismo, né, uma solução criada dentro da Prospectiva Public Affairs, e é um dos exemplos aí dessas iniciativas de inteligência artificial para o nosso mercado. Então, só para contextualizar um pouco vocês, a Prospectiva, a gente já está há mais de 25 anos no mercado, estamos presentes em 6 países, a gente faz esse trabalho aqui de Public Affairs não só no Brasil, mas em toda a América Latina, e há 5 anos a gente começou esse processo de inovação, criando o Prismo como uma iniciativa inicial de começar a pensar soluções de ferramentas de monitoramento e gestão de stakeholders para os nossos clientes. Há 5 anos atrás, a gente vivia um outro mundo, a inteligência artificial não estava no nível que a gente está vendo hoje, e a gente começou ali muito na linha de outras ferramentas que existem no mercado, mais voltadas para monitoramento. Então, monitoramento de proposições legislativas, mas dando um passo além, muito voltado para a gestão de stakeholders, que era uma demanda que a gente via muito presente no dia a dia dos nossos clientes. Então, o Navarro comentou aqui um pouco sobre a questão de tempo, né? E naquela época ainda, quando a inteligência artificial não tinha a força que tem hoje, um grande desafio de todo profissional de relações governamentais era justamente gestão de stakeholders, né? Então, entender quem são os stakeholders, como eles se posicionam e com quem eles se relacionam. Então, o foco inicial nosso naquele momento foi muito voltado para essa solução. Então, a gente vivia e vive hoje ainda um volume grande de dados, gigantesco. Então, a gente tem aí redes sociais, notícias, proposições legislativas, como o Navarro comentou. Então, a gente tinha já uma dificuldade que tem
sempre se confirmado, desse grande volume de dados e super disperso. Então, o nosso foco naquele momento era muito voltado para isso. Então, como eu comentei, o objetivo era entender quem são os stakeholders que impactam o negócio, né, que impactavam o negócio dos nossos clientes, e aí todo tipo de stakeholder, não só políticos, então, desde academia, ativistas, influenciadores. Então, entender quem eles são, com quem eles se relacionam e como eles se posicionam sobre os temas de interesse, né? Então, a gente iniciou esse movimento lá atrás com o Prismo, criando esse tipo de solução. Então, basicamente, você como empresa, associação, entidade, conseguir acessar todos os stakeholders que, de alguma forma, impactavam o seu negócio, conseguir entender de forma detalhada com quem eles eram, com quem eles se relacionam e como eles se posicionam. Então, aqui são pequenos exemplos da tela que a gente tem rodando hoje. Eu vou fazer alguns comentários, até para ligar com pontos que eu falei. Esse é o tipo da demanda que você tinha, muito comum. Prepara aí, analista, estagiário, perfil sobre o deputado que eu vou conversar agora e tal. O cara demorava ali, sei lá, 1 hora para fazer aquele perfil. Isso aqui faz em segundos, não é não? Segundos. Você saiu de horas para segundos para ter um perfil. É claro que você vai refinar, olhar ali, mas cada vez mais a acuracidade vai aumentar. Então, esse é o tipo da perfil de stakeholder. De horas para segundos, né? Isso, exato. Era uma demanda muito constante, então, muitas vezes, quem já trabalhou em consultoria, né, vive isso no dia a dia, então, preciso entender um stakeholder específico. Normalmente, você gastava ali horas para poder fazer esse material e enviar para o cliente, mas com uma ferramenta dessa, ontem à noite, um cliente pediu um perfil, ali era 10 da noite já, foi fácil. Pega o link, passa para ele consegue já acessar todas essas informações. Como eu comentei, aqui não está dando para ver, mas a gente vai compartilhar depois. A ideia é que a gente também traga ali as conexões das pessoas, né? Então, a gente tem hoje no sistema mais de 80 mil conexões registradas e aí conexões das mais diversas. Então, conexões políticas, mas conexões familiares também, que a gente consegue identificar em notícias, redes sociais, conexões setoriais, então, parlamentares que apresentam um projeto em coautoria, ou então parlamentares que se posicionam de forma favorável junto com uma entidade representativa. Então, além das conexões setoriais, políticas e familiares, a gente tem relações societárias também. Então, esses dados são públicos, a gente consegue pegar ali na Receita Federal stakeholders de mandato público que tenham empresa e que tenham relação societária com outras pessoas. E, por fim, também doação de campanha. Então, a gente teve um período que era permitido doação de campanha de empresas, mas desde então tem sido apenas de pessoas físicas, mas a gente consegue também, hoje, com a tecnologia que a gente tem, com o volume de dados e principalmente com recursos de IA, conseguir entender dessas pessoas físicas se elas têm relação societária com alguma empresa. Então, o CEO de uma empresa, o presidente de uma associação fez algum tipo de doação e aí isso indica ali uma relação com esses stakeholders. Eis um outro exemplo que vai se somar ao seu network. Com certeza, você tem o seu network. Agora, na hora que você olha para um gráfico desse aqui, isso pode dar algum insight, falar, poxa, essa pessoa aqui é ligada a essa, que é ligada a essa, que é ligada ao stakeholder que a gente vai falar. Eu conheço, né, conheço 2 dessas, mas essa aqui eu não conhecia. Vamos ver qual é esse perfil, e isso também é aquela história de aumentar, né, uma performance aumentada, no caso aqui do network. Isso, exato. Muitas vezes você vê um parceiro ali em alguma pauta que tem uma relação com um stakeholder relevante que você precisa atuar, mas às vezes isso aqui funciona também quando você precisa atuar e você não consegue identificar o posicionamento daquele stakeholder. Então, a gente estava aqui, o Navarro comentando exemplos sobre bets, né? Muitas vezes a gente teve um trabalho que a gente fez para atuar numa comissão que a gente precisava entender o posicionamento dos
membros dessa comissão sobre esse tema e a gente não conseguiu identificar. Mas, a partir do momento que você consegue entender todas essas conexões desses stakeholders, então, esse stakeholder aqui tem uma conexão com a bancada evangélica, então, por mais que ele não tenha um posicionamento sobre o tema, pode ser que a gente tenha uma dificuldade de fazer uma abordagem. Então, essas conexões ajudam também em alguns insights de posicionamentos que muitas vezes a gente não consegue identificar. Mas um ponto importante aqui, qual é a diferença desse tipo de tecnologia para tudo que a gente está vendo, né, de modelos de IA, ChatGPT, Claude, Manus, enfim, qual que é a grande diferença? São 2 pontos principais, que é o foco do Prisma, que tem sido o foco, na verdade, das principais empresas de inteligência artificial que a gente está vendo no momento. É o cruzamento de base de dados privadas e curadoria de especialistas. Base de dados privadas, basicamente, quando a gente fala de um ChatGPT ou de qualquer outro tipo de plataforma de IA, eles usam as bases públicas, tudo que está disponível na internet. E tudo que está disponível na internet, muitas vezes, vem informações falsas, vem informações incompletas. Então, um ponto importante é justamente esse. E o próprio fundador da Oracle trouxe esse ponto, né? O futuro da IA daqui para frente vai ser justamente esse investimento em bases de dados privadas. E aí, o que são bases de dados privadas? TSE, currículo Lattes, agenda de autoridades, enfim, informações que você não consegue coletar de forma fácil na internet aberta. Você precisa ali criar mecanismos para poder puxar essas informações. E mais um ponto, justamente a curadoria de especialistas. Então, quando você... Hoje de manhã eu fiz uma busca rápida ali, vou passar um pouco esse exemplo depois, mas fiz uma busca rápida no ChatGPT e no Claude e perguntei qual é o stakeholder mais atuante na discussão de regulamentação de aplicativos de janeiro até hoje. O ChatGPT traz ali algumas informações que, na verdade, você consegue entender que já são bem defasadas, né? Então, traz ali o Arthur Lira, Orlando Silva, que são stakeholders relevantes, mas não são os principais stakeholders nessa agenda, de fato, ao longo desse ano. O Claude já começa a acertar um pouco mais. Com certeza, a gente está vendo aí uma performance muito, muito melhor do Claude em relação às outras tecnologias, mas ainda assim, uma informação que, por mais que seja o Boulos um dos grandes, de fato, líderes nessa agenda, não é aquele que está mais atuante. Mas, a partir do momento que você consegue analisar, e aí eu trago o exemplo aqui do Prismo, você consegue analisar a partir de bases de dados privadas, junto com essa curadoria humana, você consegue entender, de fato, outros stakeholders que estão liderando essa discussão. Então, você consegue ver, por exemplo, o vereador Ricardo Cardoso, que, de fato, tem postado, tem falado na imprensa, em plenário, basicamente todos os dias, sobre esse tema. E você nunca conseguiria identificar um vereador de uma cidade falando sobre esse tema e sendo, de fato, a principal liderança ali que está presente nessa pauta, né? Dentro de uma inteligência artificial de linguagem natural, como o ChatGPT ou o Claude. Mais um exemplo, lembra daquela figurinha da escada? Não adianta você, né, ter as ferramentas se não estiver usando elas corretamente. Então, o somatório, você vê que você chega a resultados diferentes com base em dados, não é na base de opinião. Esse aqui, vamos no fulano lá que eu vi que ele está falando muito sobre isso. É válido também o seu insight ali, mas nada como você ter dados que justifiquem, principalmente internamente da sua organização. Vamos marcar uma reunião com esse parlamentar aqui. Por quê? Não, porque eu conheço ele é do meu network. Ok, tá válido também, mas por que a gente vai atrás desse e não daquele outro? Você tem os dados para justificar, isso ajuda muito também.
Então, como eu comentei, o nosso foco foi muito inicialmente numa solução para monitoramento e gestão de stakeholders, né? Eles são importantes, mas um ponto importante é que eles acompanham o que já está acontecendo. Eles não conseguem identificar ali sinais e antecipar problemas de fato, que é um outro grande desafio do profissional de Public Affairs. O professor Navarro comentou que um dos principais desafios era justamente a questão do tempo, né? E esse aí é um dos desafios que a gente vê mais frequentes no dia a dia de um profissional. Então, assim, você que trabalha com Public Affairs, né? Qual que é a sua capacidade, de fato, de antecipar riscos e oportunidades regulatórias? Você consegue, no dia a dia, de forma fácil, de forma rápida, acompanhar isso para os seus principais temas? Ou você normalmente está ali acompanhando e está sendo atropelado pelos movimentos que estão acontecendo e não está conseguindo, de fato, fazer essa antecipação? Então, assim, quando o movimento ele normalmente identificado, a janela para atuação ela é muito pequena. Então, foi apresentado um projeto, foi feito um discurso. Então, a atuação, você tem uma janela muito pequena e o que demanda muita velocidade. Velocidade para você entender esse cenário, para você agir e para depois você conseguir gerar resultados de fato, né? Então, a ideia é que com a IA mudou o jogo. Ela permitiu que essa janela de atuação ela seja, de fato, ampliada e você consiga ter mais tempo para poder fazer um tipo de atuação, de engajamento no governo. Então, é justamente nesse mercado que hoje o Prismo ele opera, né? A gente conseguiu sair de um trabalho ali de monitoramento, de oferecer ferramentas para o dia a dia do profissional de relações governamentais mais voltados à gestão de stakeholders, para poder começar a pensar como que, além de você conseguir oferecer as ferramentas que melhorem o dia a dia do profissional, você consegue também ampliar essa janela de atuação e garantir que o nosso cliente, que o usuário do sistema consiga, de fato, ter uma atuação mais rápida e mais precisa, antes mesmo do risco ele ser identificado e ser materializado. Nas aulas de estratégia, a gente fala de comfort, conteúdo, forma e timing, né? Então, você tem que ter conforto com o conteúdo que você está lidando. A forma de entregar esse conteúdo também vai variar dependendo do stakeholder que você tiver, mas a questão do timing ela é fundamental. Veja agora, por exemplo, como que está sendo movimentado, porque o Congresso vai ter agora desincompatibilização, vão mudar 20 ministros, vai ter recesso, né? Então, o que você precisar aprovar do Congresso tem que ser agora, né? Então, esse é um ponto muito importante. Veja que amplia, né, a sua janela de atuação, consegue fazer até um social listening, dizendo que, olha, aqui esse assunto está crescendo, e podem perceber que muitas vezes é isso. Tem um clamor popular, tem uma discussão, olha que absurdo, vai lá e sai uma lei para tratar daquele tema. Foi assim com a lei Carolina Dickmann, que teve as fotos vazadas e já saiu, tem a lei que obrigou os realizadores de eventos dar água gratuita lá para o pessoal, porque teve uma pessoa que morreu, porque a água era tão cara que a pessoa não bebeu água lá. Então, isso deu um trigger, um gatilho para que isso fosse feito. Então, esse é um ponto bem interessante, porque amplia a sua janela de atuação desde o início, quando você já sabe antes o que está acontecendo, até para você fazer a atuação num período mais extenso, né? E é o período onde você consegue mais resultados, quando ele está no início. Depois, né, a opinião pública pode até arrefecer, né? Aí, regulamentação do lobby é um caso. Está aí há 30 e poucos anos já sendo regulado, e agora com essas questões que andaram acontecendo, está vendo, o lobby precisa ser regulado, aí ganha força lá para ser regulado. É assim que funciona. Então, esse é um ótimo ponto, Camila. Obrigado. Nada. Então, assim, como que o Prismo, como que a gente tem operado para poder identificar justamente essas tendências, né, utilizando IA? Então, aqui, só para vocês entenderem como que funciona um pouco do processo, a gente começa, como eu comentei, coletando os dados, né? De notícias, redes sociais, e aí todas as redes sociais, proposições, pronunciamentos, falas em eventos. Então, todos esses dados, eles entram no sistema, tá? E a gente
começa por um processo de classificação. Então, aqui tem um exemplo de uma manifestação que a gente coletou sobre tributação de alimentos processados, por exemplo. A gente identifica esse posicionamento, que pode ser uma notícia, pode ser um post, pode ser uma proposição, e a gente passa por um processo de classificação, uma classificação ali de macrotema, tema, e de qual que é o posicionamento do autor para essa manifestação. Então, nesse caso aqui, esse stakeholder, ele é favorável à tributação de alimentos processados, com o objetivo de combater a obesidade infantil no país, né? Então, a gente passa por essa classificação e depois a gente faz um cruzamento com o interesse do cliente, né? Então, o cliente, por exemplo, ele é contrário à tributação, esse é um tema de alto impacto para ele dentro da companhia, e a gente consegue fazer esse diagnóstico ali do stakeholder a partir desse cruzamento. Então, esse stakeholder, ele passa a ser um stakeholder divergente, e é um stakeholder divergente de alto impacto para aquele usuário. Então, você consegue entender não só quem são os stakeholders, o que eles estão falando, mas você consegue entender, de fato, qual que é a convergência daquele stakeholder para o seu interesse e o impacto dele também para a sua agenda. E aí a gente consegue fazer uma classificação, aí uma matriz que já é super conhecida no mercado, de risco, né? De risco e oportunidade. Então, aquele stakeholder que tem um posicionamento divergente, por exemplo, em temas de impacto alto, impacto crítico para a minha agenda, eles são stakeholders de alto risco. Quando a gente está falando de stakeholders aliados, são stakeholders convergentes à minha agenda e de temas de impacto também autocrítico. Quando a gente já está falando de stakeholders divergentes, mas de temas que não são tão sensíveis, já são stakeholders de baixo risco, e stakeholders que são convergentes, mas para temas também com menos sensibilidade, são ali stakeholders de base de apoio, e aí a gente tem ali stakeholders neutros, né, que, por algum motivo, não se posicionam. Falam sobre um tema, mas não se posicionam abertamente, nem favorável e nem contra. E aqui eu trago um pouco, eu vou trazer 2 cases para exemplificar um pouco dessa solução mais voltada para identificar riscos e oportunidades de uma forma um pouco mais antecipada. Então, eu trago aqui o case dos aplicativos, eu puxei aqui na base de dados ontem, então está super atualizado os dados de janeiro desse ano, até ontem, basicamente. Aqui a gente está analisando mais de 2.000 stakeholders, tá? Então, a gente tem aqui todos os parlamentares, ministros, governadores, vice-governadores, deputados estaduais, vereadores de capitais. Então, a gente tem uma super base aqui de stakeholders. E a gente identificou 114 falas sobre esse tema especificamente ao longo aí desses últimos meses, né? E, a partir dessas 114 falas, a gente classificou esses stakeholders entre alto risco, aliados, baixo risco e base de apoio, na mesma linha que eu acabei de explicar ali no slide anterior. Então, desse escopo, basicamente, de 2.000 stakeholders analisados, de 114 falas registradas, a gente identificou ali 18 stakeholders de alto risco, então, uma quantidade aí considerável de stakeholders, tá? 15 aliados e 15 bases de apoios e 32 stakeholders, a maior parte dos stakeholders, de baixo risco. Então, são stakeholders divergentes, a maioria dos stakeholders, mas a grande maioria são stakeholders divergentes para temas que não são tão sensíveis. Então, a gente está tendo, por exemplo, a discussão do PLP, de regulamentação, né? E a maioria, basicamente todos os stakeholders que falam sobre esse tema, estão aqui em alto risco, porque, de fato, é um tema super sensível, mas quando a gente está falando aqui de baixo risco, a gente está falando, por exemplo, de uma discussão de criação de centros de apoio para motoristas de aplicativo, ou então definição de regras de acessibilidade para plataformas. Então, são temas que são relevantes, mas que não necessariamente têm o impacto que uma discussão de regulamentação, por exemplo, oferece. E aí, quais que são as tendências e os insights que a gente consegue já observar a partir disso daqui, né? Bom,
Bom, a gente está vendo ali, basicamente, que esses 18 stakeholders de alto risco, eles têm uma característica muito diferente dos aliados e da base de apoio. Eles são 2 vezes mais ativos que os outros stakeholders. Então, quando você vai analisar como eles estão se posicionando, eles falam mais de uma vez. Então, eles retornam e esse tema está sempre retornando na pauta. Então, o Boulos, por exemplo, é um stakeholder que está posicionado aqui como alto risco e ele sozinho, ele representa 34% de todas as falas desse quadrante. Então, ele está sempre trazendo esse ponto, que é diferente dos aliados e da base de apoio, que basicamente eles estão reagindo. Então, o assunto entra na pauta e aí eles reagem. Eles vão lá uma vez, falam e somem. Então, eles não têm uma presença e um engajamento que os stakeholders de alto risco eles possuem. Um outro ponto que a gente consegue identificar também, né, que a municipalização, ela com certeza deve acelerar se a discussão no nível federal travar. Quando a gente avalia que esses 32 stakeholders, basicamente eles estão trazendo temas mais locais. Normalmente são stakeholders ou são deputados estaduais ou são vereadores. Eles não estão trazendo a discussão de regulamentação. Então, muito provavelmente, caso essa discussão trave ou ela demore para de fato avançar, muito provavelmente esses temas locais eles vão ganhar força, porque esses stakeholders eles estão de fato se mobilizando. E isso é muito perceptível aqui nesse gráfico, onde a gente consegue ver aqui tudo que está em laranja, que representa que essa aqui é uma linha do tempo, tá? De manifestações de janeiro até hoje. Aqui é por semana, e a gente consegue ver que, basicamente, quase em todas as semanas, esses stakeholders de baixo risco, que são esses stakeholders mais regionais, eles estão sempre presentes. Então, você consegue entender que existe quase que um ruído ali desses stakeholders. Você vai ter picos, por exemplo, a gente teve esse pico aqui de stakeholders de alto risco falando sobre a regulamentação no dia 19 de janeiro, mas você teve nos dias anteriores sempre algum stakeholder de médio risco trazendo essa pauta mais regional. Então, a gente consegue entender que esse ruído existe ao longo do tempo, que ele é super frequente e que ele muito provavelmente vai ocorrer. E a partir do momento que essa discussão do PLP no nível federal esfriar, existe um espaço dessas discussões acabarem sendo amplificadas, né? Um outro ponto é que, muito provavelmente, a gente está vendo 2 picos aqui específicos, né, de falas. Aqui, no dia que o Hugo Mota disse em plenário, ali no dia das atividades do Legislativo, que o PLP era uma prioridade. E o segundo dia aqui no dia 9 de março, quando ele anunciou que a votação seria em abril. Então, você teve ali 2 grandes picos de discussão. E aí a gente está vendo já um padrão aqui, né, que muito provavelmente vai se repetir. Um padrão histórico claro. Então, cada vez que o Mota ele se movimenta, ele fala que vai avançar, os stakeholders, eles, no mesmo dia, se mobilizam também. E não só stakeholders de alto risco, mas os aliados. Você consegue ver que justamente nesses dias que o Hugo Mota se pronuncia, são os dias que os stakeholders também aliados se pronunciam, tanto aliados quanto base de apoio. Então, aqui, por exemplo, quando o Hugo Mota falou sobre o dia de votação em abril, você teve ali a grande maioria dos stakeholders, na verdade, aliados e base de apoio se pronunciando, o que reforça o ponto que eu comentei, de que esse é um grupo que reage. Ele reage a movimentos que ocorrem ali e principalmente relacionados ao presidente da Câmara. Um outro ponto que eu comentei foi justamente das pautas locais, né? A gente está vendo ali esse ruído desses stakeholders no nível mais subnacional. E, justamente, dentro desse tipo de análise, a gente consegue identificar
quais que são essas pautas que estão ali presentes nesse ruído, basicamente todo dia, para essa agenda, e que podem representar um risco ou uma oportunidade. Então, dentro aqui dessa avaliação, a gente consegue ver, por exemplo, que a agenda de punições por violência. Então, a gente teve ali o caso do restaurante Duda Sushi, né? Então, casos de punição para a categoria, quando ela, de alguma forma, sofre algum tipo ali de vulnerabilidade, é uma agenda que pode avançar, que pode ser uma oportunidade. Ela pode avançar ali em 2 estados, que são 2 estados que estão amplificando esse tipo de debate. Discussão de centros de apoio. Então, é um outro tema que tem um risco ali também de avançar, que está sempre frequente nas falas ali de 3 regiões principais. Então, as plataformas, em alguns estados, ela pode ser obrigada por lei a instalar esses centros de apoio, ou a própria prefeitura, ela pode ser obrigada a oferecer uma estrutura e financiar esses centros de apoio. Então, são discussões que estão sendo sempre levantadas. E, por fim, ali, a discussão de inclusão, PCD e acessibilidade, né, que representa baixo risco, mas que também é outro tema que está sempre frequente. Então, esse tipo de análise, onde a gente consegue entender os posicionamentos de stakeholders em todos esses canais, a gente consegue, de fato, identificar pautas específicas que fogem um pouco. Então, está todo mundo olhando para o PLP, todo mundo olhando para a regulamentação. O profissional daquela empresa está 100% dedicado. E, muitas vezes, ele não vê que uma dessas pautas, num município pequeno, num estado, pode estar ganhando força e ele não está conseguindo ver. Então, esse tipo de antecipação colabora também para a gente justamente conseguir garantir aquela janela de atuação ampliada. Aqui eu trago um outro exemplo da jornada 6x1, é um tema, como vocês podem ver, bem mais frequente aí na agenda, né? Então, eu olhei esse mesmo período, esses mesmos stakeholders, e a gente identificou já um número bem maior de falas registradas sobre o tema. Então, a gente tem quase 800 falas sobre esse tema na pauta de janeiro até hoje, né? Sendo que a maioria para stakeholders de alto risco, e aqui a gente consegue ver numa frequência até maior que a de aplicativos. Então, aqui, eles, na verdade, são 3 vezes mais ativos que os outros stakeholders, mas aqui, os aliados, da mesma forma que a gente viu na questão de aplicativos, a gente consegue ver aqui. São poucos e eles só falam uma vez também. Então, é o mesmo padrão. Eles são reativos a acontecimentos. Então, você tem ali um grande acontecimento e aí aquele stakeholder que é aliado, ele vai lá, reage, fala uma vez. Então, você consegue identificar, inclusive, esses padrões em diferentes temas, né? E quais que são as tendências aqui? Os stakeholders de alto risco, muito provavelmente, eles devem aumentar perto das eleições, em especial do PT e do PSOL. E muito porque a gente consegue identificar que esses porta-vozes, como eles são muito ativos, eles têm uma presença muito contínua ao longo dos meses. Então, você consegue ver um stakeholder, por exemplo, que basicamente está toda semana falando sobre esse tema. E, muito provavelmente, ele vai continuar falando sobre esse tema, inclusive durante as eleições. Então, a gente deve ver uma continuidade desse tema na agenda. O que é diferente, como eu já comentei, dos aliados, né? 77% desses aliados aqui, dos 13 aliados, eles fizeram uma única manifestação. E os poucos que fazem mais de uma manifestação, o engajamento ele não sustenta por mais de 3 dias, que é algo que é diferente ali no caso dos stakeholders de alto risco. Aqui o gráfico está um pouco pequeno, mas aqui é a mesma linha do tempo que eu mostrei para o outro caso de aplicativos, e a gente consegue ver também aqui reações e picos também a partir de marcos procedimentais. Então, aqui a gente tem a chegada da PEC à CCJ, a audiência da CCJ, então, são marcos procedimentais que também geram picos de discussão desse tema no Congresso, em notícias, redes sociais. Então, e um ponto importante aqui
é que esses marcos procedimentais, eles acabam gerando um efeito que não é um pico, é uma maré. Então, ele gera um efeito de até 9 dias. Então, aqui, quando a gente vê, esse gráfico está um pouco pequeno, mas aqui é o efeito, por exemplo, da audiência na CCJC. Isso aqui acabou gerando uma maré de até 9 dias de efeito de posicionamentos dos stakeholders. Então, a gente consegue entender que marcos procedimentais para a discussão da jornada 6x1, que é diferente ali da discussão de aplicativos, elas são importantes porque elas geram um efeito de maré. Então, você tem ali até 9 dias após esse marco procedimental, stakeholders, de fato, falando sobre esse tema. E um ponto importante também são falas polêmicas. Então, a gente teve a fala ali polêmica do Marcos Pereira, favorável, contrário à jornada 6x1, e que acabou gerando um volume gigantesco, inclusive maior do que os marcos procedimentais. Então, é um cenário um pouco diferente do que a gente vê na discussão de aplicativos, por exemplo. Então, aqui, falas polêmicas têm um efeito muito grande, até porque, dentro dessa discussão, a narrativa ela é muito emotiva. Então, uma narrativa um pouco diferente, que ela está mais sujeita a ter efeitos ali de falas mais polêmicas, como foi a do Marcos Pereira, que acabou reverberando, inclusive, até o dia que ele pediu desculpa e posteriormente também. E é justamente nesses momentos de falas polêmicas que você consegue identificar pouquíssimos aliados, mas eles aparecem justamente para poder acabar apoiando um pouco aquele stakeholder que se posicionou ali de forma também contrária à jornada 6x1. Então, muito provavelmente, o que a gente vai ver daqui para frente? Novos marcos procedimentais devem gerar novos picos de discussão, e falas polêmicas que, muito provavelmente, deverão ocorrer durante as eleições, muito provavelmente vão gerar também novos picos, e picos, inclusive, com o apoio ali de stakeholders aliados. Então, qual que é a ideia aqui, né? Com, justamente, essa base de dados privadas, com uma curadoria de especialistas, a gente consegue, usando linguagem natural treinada, de fato, a identificar essas tendências. Então, a gente consegue não só oferecer ferramentas para apoiar o profissional de Public Affairs a economizar tempo, a pensar a sua estratégia, mas consegue também ajudar justamente nessa sinalização de análise de tendências para apoiar o dia a dia. E quais são os tipos de análise que a gente trouxe aqui, inclusive, como exemplo, né? Concentração. Então, quem que domina o risco? No caso, o Boulos, ele dominava 34% das falas de alto risco dentro da discussão da jornada 6x1. A gente tem ali também um recorte territorial, onde que uma pauta específica tem risco potencial de espalhar. Então, dentro ali da discussão de aplicativos, por mais que todo mundo esteja olhando para o PLP, a gente tem um potencial ali de 6 estados mais 6 municípios de reverberar outras pautas. Comportamental. Então, a gente consegue entender qual que tem sido o comportamento dos aliados e também dos opositores. Então, os aliados, eles vão lá, tanto para aplicativos quanto para a jornada 6x1, reagem e falam apenas uma vez. Então, como que eu, profissional de Public Affairs, quando estiver montando a minha estratégia, posso fazer um trabalho para garantir que esses aliados, eles falem mais de uma vez, que eles não sejam apenas reativos, que eles passem a ser ativos também. E evento risco. Então, o que é que dispara um pico ou uma maré? E quanto tempo ela dura, né? Além daquela, em estratégia também, a disciplina que eu ministro, a gente fala, além do comfort, conteúdo, forma e timing, a gente fala lá do OD2P. O OD2P quem foi aluno que está aqui, lembra disso. Sai da opinião. Todo mundo tem uma opinião. Opinião, você é contra ou favorável ao 6x1? Todo mundo aqui tem uma opinião e tem que respeitar, ok. Mas, como é que eu saio dessa discussão de opinião para algo mais concreto? Trazendo dados. É o primeiro D. Então, com dados, eu transformo aquela opinião num diagnóstico. E aí, a partir do diagnóstico, eu posso traçar as propostas. Então, reparem no exemplo, ou nos exemplos que a Camila trouxe, que sempre com mais dados eu consigo ver melhor como, onde e quando atuar. Né? Então, são ótimos exemplos de como é que uma ferramenta dessa trabalha de forma aumentada a nossa atividade. Né? E para fechar, o objetivo é justamente esse. Eu acho que o professor Navarro resumiu bem.
O objetivo aqui, de fato, é oferecer uma ferramenta, e aí eu acho que, mesmo sem usar essa ferramenta específica, mas a gente, no dia a dia, como profissional, utilizando as ferramentas que já existem, a gente conseguir, de fato, acho que garantir velocidade no nosso dia a dia, então, utilizando ao máximo essas ferramentas para poder entender cenário, entender quem são os stakeholders, então, para poder ajudar nessa velocidade e garantir que a gente, de fato, consiga atuar nas agendas, mas, principalmente, não perder ali movimentos que podem estar acontecendo e que, ali no dia a dia, a olhos nus, você não consegue entender, e que só esse tipo de dado e de insight consegue, de fato, te fornecer para você conseguir, de fato, acompanhar tudo, e não deixar passar ali um caminhão do seu lado sem você conseguir enxergar. Então, acho que esse é o objetivo central aqui, não só da solução, né, do Prismo, mas de toda a plataforma de inteligência artificial para o profissional de relações governamentais. Bom, obrigada. Não sei se alguém tem alguma dúvida específica. Pode falar. Vai vir um microfone para você. O microfone. Licença. Bom dia, Camila, professor Navarro. O professor citou que a IA são stakeholders também, né? E como a gente faz esse monitoramento, alimentação, enfim, como lidar com esse stakeholder que é a IA? Vou dar aqui um insight, mas a Camila mostrou naquela hora que tem aquele gráfico lá, tem rede social, tem influenciadores, muitos desses influenciadores, inclusive, já são esses robozinhos. Eu sugiro o seguinte teste: pergunta sobre você para o ChatGPT, né? Traça um perfil meu aqui, do professor Rodrigo Navarro, eu fiz isso. E veio legal, veio bacana o negócio lá. Assim como você pode fazer com parlamentar e tal. E esse cara, se fala alguma coisa negativa da sua empresa ou sua, você tem que estar atento, porque ele é um stakeholder que você vai precisar trabalhar. Como é que eu transformo uma pesquisa dessa, que cada um pode fazer, numa coisa positiva? Pode ser que saia negativa. Então, ele, por definição, já é um stakeholder, você tem que influenciar. Agora, como fazer isso? Você vai precisar dessas ferramentas. Não sei se no caso do Prismo você pode ilustrar com mais algum outro exemplo, Camila, mas é fato, eles já são um stakeholder que você vai precisar influenciar, porque senão quem procurar, público em geral, sociedade, ou mesmo parlamentar, porque o outro lado da mesa tem acesso a essas ferramentas também, vai vir um fulano aqui da empresa X falar comigo. X não, porque já é empresa, né? Empresa Z, sei lá, né? Vai vir falar comigo aqui, então... Deixa eu ver o que saiu aqui de notícia, quem é esse cara, como é que foi. Você tem que trabalhar para que aquele feedback que o robozinho vai dar seja positivo, senão você já sai em desvantagem. Né? Mais ou menos por aí, Camila? Como eu comentei, essas plataformas, elas usam o que está disponível na internet aberta, né? Então, quando você fizer qualquer tipo de pergunta para qualquer um desses mecanismos, esses diversos que existem hoje, eles vão usar justamente esses dados. E aí a gente pode ter dados que vão estar super corretos, muitos usam Wikipedia, outras fontes que são mais confiáveis, então você consegue, de fato, ter um nível de acurácia interessante nesse tipo de ferramenta, mas vai até certo nível, né, como eu mostrei aqui. Então, quando você já entra num detalhamento de como esse stakeholder se posiciona sobre um tema, com quem ele se relaciona, aí você já começa a enfrentar alguns gargalos, porque aí já são informações que não estão disponíveis na internet aberta, e quando estão, você pode acabar enfrentando ali alguns problemas de dado errado mesmo, né? Então, às vezes, você tem um portal de notícias que traz ali uma fake news e que aí essa informação vai estar dentro desse tipo de modelo de plataforma de linguagem. Então, são ferramentas interessantes, mas, de fato, elas vão até certo nível. Aqui, a solução, o que a gente oferece é justamente esse trabalho onde a gente busca essas informações da internet ampla, mas a gente garante esse nível de acurácia. Então, a gente tem uma equipe, e aí não só a gente, várias
plataformas de IA, na verdade, possuem equipes de validação, então são pessoas mesmo validando esses dados e garantindo que esses dados estão corretos. Então, a gente tem uma equipe aqui de mais de 20 pessoas fazendo esse tipo de validação para garantir que, de fato, o dado ali está o mais acurado possível. Porque uma coisa é você, no dia a dia, usa a IA para te ajudar a montar ali um cardápio da sua dieta. Agora, montar um perfil para você fazer uma reunião super relevante de um tema de impacto super crítico é muito sensível. Então, assim, você precisa de um nível de acurácia de 100%. Então, caso use esse tipo de plataforma, como o professor comentou, precisa revisar, precisa validar, mas aqui o que a gente oferece é justamente isso, essa informação já validada e principalmente complementada por esses dados privados, né, que são dados que não estão disponíveis na internet aberta. Então, você não consegue colocar no Google hoje e perguntar quais são os doadores de campanha que possuem empresa de um parlamentar tal. Você não consegue identificar. Tem todo um processo lento que você precisa identificar essa informação, precisa fazer diversos cruzamentos. Então, a gente já oferece aqui direto no sistema, num clique rápido. Boa. Mais alguma, pessoal? Ou podemos ir para o sorteio aqui? Vamos para o sorteio. Então, agradecer a Camila. Obrigado. Cirlei, por favor. Alô, é mais um comentário assim, geral. Primeiro, parabéns, né, pela ótima apresentação aí, também, professor Navarro. Eu acho que traz também aí alguns elementos assim. A gente está numa geração que a IA está cada vez mais potente e nós, enquanto profissionais, estamos tendo que desenvolver essa habilidade aí para poder usar bem isso. E a gente sabe que às vezes não é fácil porque tem muitas ferramentas no mercado. E eu fico imaginando as próximas gerações que já vão ter isso já inserida, vamos dizer assim, no DNA. E aí eu acho que isso tende a fluir muito, né? Então, eu acho que assim, o profissional que conseguir navegar bem com essas soluções aí, e você mostrou bem, Navarro, que não é só isso, quer dizer, esse profissional de relações governamentais, ele não vai sumir por conta da IA, porque tem o relacionamento nesse negócio, relacionamento. Então, eu acho que tem um elemento aí que não tem como. Eu acho que vai usar muito bem isso como ferramenta para interagir melhor e conseguir conquistar melhores resultados, né, no seu trabalho. Eu acho que isso é bem legal. Eu acho que quem navegar melhor nisso aí, eu acho que vai sobressair sobre os demais colegas, eu acho. É isso. E o nosso objetivo aqui foi plantar essa sementinha, mostrar que esse movimento está acontecendo. Para quem ainda não está muito ligado com essas novas tecnologias, precisa estar. Tem empresas que podem ajudar você nisso, mas, pessoalmente, você tem que estar imbuído desse espírito que você vai precisar desses tech skills somados aos seus hard skills e os seus soft skills. Beleza? Acho que tivemos aí um bom exemplo aí, com teoria prática, e pelo LinkedIn ali também vocês têm os contatos da gente. Essa gravação aqui também vai ficar disponível no YouTube. E material também vai para vocês. Mas eu queria aproveitar aqui, usando tecnologia, eu fiz aqui tem um aplicativo aqui de sorteio. E eu contei aqui em algum momento, tinha uns 42 pessoas aqui no auditório. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui para sortear entre 1 e 42, e a gente vai contar da seguinte forma. Atenção para não dizer que foi marmelada depois, hein? Tem aqui 1 e 42. Eu vou pedir para o Cirlei sortear aqui, e o número vai ser sempre assim. Desse ponto para cá. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Se cair no 0, não tem alguém, vai para depois. Tá? Mas a gente vai contar as pessoas que estão aqui. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. Tá ok? Quando chegar lá no final, a gente conta daqui também. Então, vamos ver. Cirlei, vem cá, aperta esse botãozinho aqui. Tá vendo? Ó, sortear entre auditoria, compliance. Aqui, ó. Sabanes Oxley aqui, sortear agora. Ver que número que vai dar, sorteando. Que número que deu? 29. Então, vamos contar? Cirlei, você não conta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ela. Isso.
Parabéns. Tem outro. Primeiro vai o anuário, uma cópia do anuário. Ganhou, parabéns. E agora vamos, mesma metodologia, só não vai ganhar de novo, se cair ela fica no próximo, espera aí. Show, auditoria, Sarbanes Oxley aqui. Então, vamos lá. Por favor. Tá vendo, rapaz? Sorteio do superintendente aqui, rapaz, não tem como. Ó. 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você, isso. Parabéns. Boa. E esse livro aqui, pessoal, como eu falei, a capa foi feita em IA, é o Lentes do Lobby, que ele traz uma abordagem inovadora para essa discussão do lobby, porque eu peguei áreas do conhecimento que eu gosto, né, e comparei com essa atividade do lobby, para ajudar a desmistificar, né? Então, o primeiro capítulo fala de mágica, música e lobby, o segundo capítulo é drinks e lobby, o terceiro capítulo é orologia e lobby, e o quarto capítulo é insights de lobby a partir de filmes e séries. Tem 75 dicas de filmes e séries aí, depois, esse eu já vi, esse eu não vi, pode ver lá. Então, pessoal, queria agradecer aqui em nome da FGV, em nome do nosso superintendente Sirley, de toda a equipe aqui, agradecer também, porque sem a equipe a gente não tem um evento como esse. A Camila, que fez aqui uma brilhante apresentação na prática de tudo que a gente falou ali anteriormente, na teoria. Queria agradecer a vocês e deixar aí os nossos contatos e mensagem final. Deixa eu ver se tem aqui aquele meu... A minha apresentação está aqui ainda? Tá. Então, eu gosto muito dessa figurinha aqui, gosto sempre de terminar com ela, porque eu gosto de música, né? Tanto é que primeiro capítulo lá. Mas o Pablo Casals, que era um grande violoncelista, ele aos 93 anos ainda praticava 3 horas por dia, com 93 anos. E um repórter chegou lá para ele e falou, mas o mestre Pablo Casals, por que o senhor, aos 93 anos, ainda fica 3 horas praticando? Aí ele respondeu, porque estou começando a ver alguma melhoria, né? Estou ficando melhor agora. Então, essa é a mensagem, pessoal. Sempre capacitem-se e contem conosco aqui com a FGV. Obrigado.